Porque nunca tivemos tantos diplomados falando tanta besteira ao mesmo tempo. Porque o título na parede não garante lucidez na cabeça. Porque a modernidade parece premiar quem repete e punir quem pensa. Eu não estou atacando pessoas, estou atacando um sistema inteiro. Um sistema que confunde instrução com inteligência. Um sistema que transforma a obediência em virtude. E se isso te incomoda, é exatamente aqui que a conversa começa. Eu falo como alguém que ama o conhecimento e respeita a educação, mas que se recusa a tratá-los como deuses infalíveis. Cresci ouvindo que estudar era o caminho para a liberdade. Disseram que o diploma abriria portas e também a mente. Ninguém avisou que a mesma educação poderia virar uma gaiola invisível. Uma gaiola feita de dogmas modernos, opiniões prontas e medo de discordar. O problema nunca foi estudar demais. O problema é estudar sem pensar. A modernidade prometeu emancipação, mas entregou conformismo sofisticado. Hoje as pessoas sabem repetir conceitos complexos sem entender nada do que dizem. Usam palavras bonitas para esconder ideias frágeis. Decoram discursos como quem decora slogans publicitários. E quando alguém questiona, a reação não é reflexão, é ataque. Pensar virou um risco social. Questionar virou uma ameaça moral. Eu percebi que algo estava errado quando opiniões passaram a valer mais que argumentos. Quando o pertencimento a um grupo virou mais importante do que a busca pela verdade. Quando errar deixou de ser parte do aprendizado e virou crime simbólico. A educação passou a formar identidades políticas, não mentes críticas. Ensina o que pensar, mas não como pensar. Forma militantes bem comportados, não indivíduos livres. O diploma, que deveria ser símbolo de autonomia intelectual, muitas vezes virou um selo de obediência ideológica. Ele não prova inteligência, apenas comprova que alguém atravessou um percurso institucional. E esse percurso tem regras claras, silenciosas e rígidas. Pense dentro do aceitável. Questione até onde permitirem. Discorde apenas do que já é permitido discordar. Fora disso, o custo é alto demais. Se esse vídeo te fizer pensar diferente em algum momento, já se inscreve agora, porque aqui a gente não entrega respostas prontas, só perguntas que incomodam. Existe uma ilusão perigosa de que ignorância só existe fora da academia. Como se o ambiente universitário fosse imune a vieses, paixões e cegueiras morais. Eu já vi pessoas altamente instruídas incapazes de sustentar uma conversa honesta. Não por falta de informação, mas por excesso de medo. Medo de serem canceladas. Medo de perder status. Medo de pensar sozinhas. A idiotização moderna não nasce da falta de dados, mas do excesso de certezas artificiais. Pessoas cheias de respostas prontas e vazias de perguntas reais. A dúvida virou fraqueza. A nuance virou traição. Ou você concorda totalmente ou vira inimigo. Esse é o solo perfeito para a polarização. E onde só existem extremos, o pensamento morre sufocado. Eu não uso a palavra idiota como xingamento, mas como diagnóstico cultural. Idiota é aquele que não consegue sair do próprio grupo mental. Que confunde moral com verdade. Que trata a complexidade como ameaça. E sim, esse tipo de pessoa pode ter mestrado, doutorado e prestígio. O diploma não imuniza ninguém contra a estupidez. Às vezes, apenas a deixa mais arrogante. A educação moderna falhou em ensinar algo básico. Pensar dói. Pensar de verdade gera conflito interno. Obriga a abandonar certezas confortáveis. Coloca você em rota de colisão com o grupo. Por isso tanta gente prefere repetir. Repetir não dói. Repetir não isola. Repetir garante aplausos e pertencimento. As universidades, que deveriam ser espaços de confronto de ideias, muitas vezes se tornaram zonas de silêncio seletivo. Alguns temas simplesmente não podem ser tocados. Algumas perguntas não devem ser feitas. Não porque são falsas, mas porque são perigosas. Perigosas para carreiras. Perigosas para reputações. Perigosas para narrativas consolidadas. Eu chamo isso de conhecimento proibido. Não porque seja ilegal, mas porque é socialmente punido. Não está nos livros recomendados. Não aparece nas aulas. Não circula nos debates oficiais. Vive nos sussurros, nas conversas privadas, nos pensamentos não publicados. E quando vem à tona, a reação é quase sempre violenta. Antes de continuar, se inscreve no canal, porque pensar dá trabalho, e esse é um dos poucos lugares onde a gente não foge disso. A cultura do cancelamento não é sobre justiça, é sobre controle. Ela não busca corrigir erros, mas impor silêncio.
Não quer diálogo, quer submissão. Funciona como um tribunal moral permanente. Sem direito à defesa. Sem contexto. Sem possibilidade de redenção. Um erro vira identidade. Uma fala vira sentença eterna. As redes sociais se tornaram as novas praças públicas, mas também os novos cadafalsos. Todo mundo observa. Todo mundo julga. Poucos escutam. Menos ainda pensam. A multidão digital não quer verdade, quer validação emocional. Quer destruir o diferente para reforçar o próprio senso de virtude. É a velha Inquisição com filtros modernos. O mais assustador é que muita gente já internalizou a censura. Nem precisa mais de punição externa. A pessoa se autocensura. Ajusta o discurso. Apaga pensamentos antes mesmo de formulá-los. Aprende a sobreviver intelectualmente, não a viver de forma honesta. E chama isso de maturidade. Quando na verdade é medo travestido de prudência. A democracia depende de conflito de ideias, não de unanimidade artificial. Quando todos dizem as mesmas coisas, algo morreu no caminho. O consenso forçado é sempre sinal de decadência intelectual. A pluralidade assusta porque revela fragilidades. E a modernidade, apesar do discurso progressista, odeia fragilidades expostas. Prefere a ilusão de certeza coletiva. Eu não estou dizendo que toda opinião vale o mesmo. Estou dizendo que toda ideia deveria poder ser examinada. Sem linchamento. Sem rótulos automáticos. Sem essa preguiça moral de reduzir o outro a um inimigo. Pensar exige coragem. E coragem não é um valor muito popular hoje em dia. Muitos jovens entram na vida adulta acreditando que pensar é repetir o que foi aprovado socialmente. Confundem consciência crítica com alinhamento ideológico. Acreditam que questionar é trair, que discordar é ser perigoso. E assim se forma uma geração ansiosa, informada e intelectualmente frágil. Cheia de dados, vazia de reflexão profunda. O sistema não quer mentes livres, quer peças funcionais. Pessoas previsíveis. Discursos previsíveis. Reações previsíveis. A idiotização em massa não é um acidente. É um efeito colateral conveniente. Quanto menos pensamento autônomo, mais fácil de governar. Quanto menos dúvida, mais controle. E isso vale para qualquer espectro político. Talvez o maior tabu da modernidade seja admitir que estamos menos livres do que imaginamos. Menos livres para falar. Menos livres para pensar. Menos livres para errar. A liberdade virou slogan, não prática. E quem ousa dizer isso é rapidamente empurrado para fora do debate. Como se o problema fosse a crítica, não a realidade. Se você sente que repetir opinião pronta já não te satisfaz, se inscreve agora. Esse canal é para quem ainda se recusa a pensar no automático. E é aqui que eu te faço um convite incômodo, mas necessário. E se o verdadeiro ato de rebeldia hoje for pensar com honestidade? E se o maior risco não for errar, mas nunca questionar? Na próxima parte, eu vou te mostrar como a polarização se tornou o combustível perfeito para essa fábrica de idiotas diplomados. E por que escapar disso exige mais do que inteligência, exige caráter. A polarização não surgiu do nada, ela foi cultivada com cuidado, como um terreno fértil para simplificar mentes complexas. Quando tudo vira nós contra eles, pensar deixa de ser necessário. Basta escolher um lado e repetir o manual correspondente. Eu percebi que a polarização não estimula debate, ela o substitui por lealdade. Não importa o que é verdade, importa quem disse. O argumento morre e o rótulo assume o controle. Esse é o primeiro passo para a idiotização política. Eu vejo jovens inteligentes abrindo mão da própria capacidade crítica para não serem expulsos do grupo. Eles aprendem rapidamente que certas perguntas custam amizades, oportunidades e reputação. Então aprendem a calar. Ou pior, aprendem a fingir. A polarização transforma o pensamento em performance. Você não fala o que pensa, fala o que o seu lado espera ouvir. E isso vicia. A política virou identidade pessoal, não mais um campo de ideias. Discordar não é apenas errar, é ofender quem você é. Por isso o diálogo se torna impossível. Toda conversa vira confronto emocional. Toda divergência vira ameaça existencial. Nesse ambiente, o idiota não é quem ignora fatos, mas quem se recusa a questionar o próprio lado. E esse tipo de idiotia é socialmente recompensada. O problema não é ter posições firmes, é ter posições imunes à realidade. Quando a ideologia vira lente única, o mundo passa a ser distorcido para caber nela.
Fatos inconvenientes são descartados. Dados contrários são ridicularizados. Pessoas viram caricaturas. Pensar exige revisar crenças, mas a polarização ensina a defendê-las até o fim, mesmo que estejam erradas. Eu já ouvi discursos perfeitamente estruturados, cheios de termos acadêmicos, que não diziam absolutamente nada. Eram apenas slogans travestidos de inteligência. A pessoa não pensava, apenas recitava. E quanto mais diploma, mais segura ela se sentia. O conhecimento virou armadura, não ferramenta. Serve para se proteger do questionamento, não para buscar a verdade. Existe um conforto psicológico enorme em pertencer a um lado. Você não precisa pensar sozinho. Não precisa lidar com ambiguidades. O grupo pensa por você. Decide o que é certo, errado, permitido e proibido. Em troca, você entrega sua autonomia intelectual. É um acordo silencioso. E a modernidade é especialista em vender esse acordo como virtude moral. A idiotização política não exige ignorância total, apenas pensamento seletivo. A pessoa sabe muito sobre o que confirma suas crenças e quase nada sobre o que as desafia. Ela chama isso de consciência crítica, mas é apenas curadoria ideológica. Aprende a atacar o outro lado sem nunca compreendê-lo. E confunde caricatura com argumento. Eu costumo dizer que o idiota moderno não é aquele que não sabe, mas aquele que sabe apenas uma coisa. E sabe com tanta convicção que não permite mais nada entrar. O diploma, nesse caso, só legitima essa rigidez. Dá autoridade a quem já não escuta. Dá palco a quem já decidiu que pensar é desnecessário. A educação formal, do jeito que está estruturada, muitas vezes reforça esse comportamento. Ela premia quem repete corretamente. Quem cita as referências certas. Quem não cria ruído. Questionar demais pode custar notas, bolsas, orientações. Aos poucos, o aluno aprende que pensar fora do consenso não é inteligente, é imprudente. E essa lição fica. O ambiente acadêmico, que deveria ser laboratório de ideias, se transforma em campo minado. Você aprende onde pisar e onde não pisar. Aprende quais temas rendem aplauso e quais rendem silêncio constrangedor. Aprende que a sobrevivência intelectual depende mais de sensibilidade política do que de honestidade intelectual. E chama isso de amadurecimento. A polarização cria especialistas em indignação, não em reflexão. Pessoas treinadas para reagir, não para compreender. O discurso é sempre urgente, sempre moral, sempre inflamado. Não há tempo para pensar. Pensar atrasa a luta. Pensar gera dúvidas. E dúvidas são perigosas demais para quem vive de certezas absolutas. Eu não confio em quem nunca muda de ideia. Não porque mudar seja sinal de fraqueza, mas porque é sinal de contato com a realidade. A polarização transforma a mudança em traição. Se você revisa uma posição, é atacado pelos dois lados. Então muitos preferem permanecer errados em grupo do que pensar sozinhos em silêncio. As redes sociais amplificam isso de forma brutal. O algoritmo não premia nuance, premia conflito. Não valoriza reflexão, valoriza engajamento. E nada engaja mais do que ódio moralizado. A idiotização vira espetáculo. Quem grita mais alto ganha visibilidade. Quem pensa com calma desaparece. E assim o ciclo se fecha. O jovem que cresce nesse ambiente aprende que pensar é perigoso e gritar é seguro. Aprende que argumentos longos não funcionam, mas frases curtas e agressivas sim. Aprende a reduzir problemas complexos a slogans. E quando a realidade não cabe no slogan, ele ataca a realidade. É mais fácil do que repensar. A polarização também cria a ilusão de que o mal está sempre no outro. Meu lado é racional, o outro é idiota. Meu grupo é informado, o outro é manipulado. Essa visão impede qualquer autocrítica. E sem autocrítica, não há crescimento. Só repetição. Só decadência intelectual disfarçada de superioridade moral. Eu vejo pessoas defendendo absurdos apenas porque o absurdo veio do lado certo. E atacando verdades apenas porque vieram do lado errado. Isso não é pensamento político, é torcida organizada. E torcida não pensa, reage. O diploma não muda isso. Às vezes só torna a torcida mais arrogante e mais perigosa. O mais trágico é que muita gente acredita sinceramente que está pensando, que está sendo crítica, que está do lado certo da história. Mas nunca confrontou uma ideia oposta com honestidade. Nunca leu o que discorda sem raiva. Nunca considerou a possibilidade de estar errada. Isso não é pensamento, é fé ideológica.
A modernidade criou um ambiente onde pensar exige mais coragem do que nunca. Porque pensar hoje não te coloca apenas contra ideias, te coloca contra grupos inteiros, contra narrativas, contra reputações consolidadas. O custo é real. E é exatamente por isso que tantos escolhem a idiotização confortável. Mas se a polarização é o terreno, existe algo ainda mais profundo que sustenta tudo isso. Algo que define o que pode ou não ser pensado. Algo que transforma ideias em crimes morais antes mesmo de serem discutidas. Na próxima parte, eu vou falar sobre o medo da liberdade de expressão e como ele molda mentes obedientes. Se você chegou até aqui, já percebeu que o problema não está apenas nos extremos, mas no jogo inteiro. E na próxima parte, eu vou te mostrar por que certas ideias se tornaram proibidas e quem realmente se beneficia quando o pensamento passa a ter preço. Existe algo mais poderoso do que a censura explícita, e quase ninguém percebe quando ela está em ação. Eu estou falando do medo silencioso de falar o que se pensa. Ninguém te proíbe formalmente, ninguém te cala à força. Você simplesmente aprende que certas ideias custam caro demais. E quando o custo é alto, o silêncio parece uma escolha racional. A liberdade de expressão ainda existe no papel, mas na prática ela virou um teste de resistência social. Você pode falar, desde que arque com as consequências. Pode opinar, desde que esteja disposto a perder amigos, oportunidades e reputação. Esse modelo cria uma seleção natural de discursos. Sobrevive quem se adapta. Quem pensa diferente aprende a desaparecer. Eu percebo que muitos jovens confundem liberdade com permissão. Acreditam que só é livre quem diz o que é aprovado. Mas isso não é liberdade, é concessão. Liberdade de verdade inclui o direito de errar, de provocar desconforto, de questionar consensos. Quando isso some, o pensamento vira decoração, não ferramenta. O mais curioso é que essa censura moderna se apresenta como moralmente superior. Ela se vende como proteção, como cuidado, como responsabilidade social. Diz que silenciar certas ideias é necessário para evitar danos. Mas quem define o que é dano? Quem decide quais perguntas são perigosas demais para serem feitas? A história mostra que toda sociedade cria seus tabus. A diferença é que os tabus antigos eram assumidos. Os de hoje se disfarçam de virtude. Não se diz que algo é proibido, diz-se que é ofensivo. Não se discute a ideia, discute-se a intenção. E assim o debate morre antes mesmo de começar. Eu vejo pessoas com medo de formular perguntas simples. Não porque sejam más, mas porque aprenderam que curiosidade pode ser interpretada como ameaça. A dúvida virou suspeita. Questionar virou sinal de desvio moral. Isso é devastador para qualquer sociedade que se diz democrática. Quando a liberdade de expressão enfraquece, o pensamento crítico enfraquece junto. Porque pensar exige testar limites. Exige tocar em temas desconfortáveis. Exige dizer coisas que ainda não estão prontas. Se toda fala precisa ser perfeita, ninguém mais arrisca pensar em público. O resultado é uma geração que pensa apenas em ambientes seguros. Conversas privadas. Grupos fechados. Mensagens apagáveis. O espaço público vira palco de personagens cuidadosamente construídos. Todo mundo performa. Poucos se mostram. E a verdade vira algo íntimo demais para ser compartilhado. O medo da liberdade de expressão não surge do nada. Ele é alimentado diariamente por exemplos públicos. Alguém fala algo fora do tom e é destruído. Não se discute o conteúdo, mas a pessoa. A punição serve como aviso. Veja o que acontece com quem ousa pensar diferente. Isso cria um efeito psicológico profundo. As pessoas começam a antecipar a punição. Ajustam o discurso antes mesmo de falar. Cortam ideias pela raiz. Não é mais necessário censurar, porque o indivíduo se censura sozinho. E faz isso acreditando que está sendo responsável. Eu chamo isso de domesticação intelectual. Um processo lento, quase invisível, onde a mente aprende seus limites sem que ninguém precise impô-los diretamente. Você aprende onde pode ir. Aprende onde deve parar. Aprende que ultrapassar certas fronteiras não vale a pena. O mais irônico é que essa cultura se diz libertadora. Fala em diversidade, pluralidade e inclusão. Mas só aceita a diversidade que confirma o consenso. Só inclui quem concorda. Só tolera quem não ameaça. A divergência real é tratada como violência simbólica. Quando toda discordância vira agressão, o diálogo se torna impossível. As palavras perdem o significado. A conversa vira campo de batalha moral.
E nesse ambiente, o pensamento profundo não sobrevive. Apenas slogans. Apenas frases prontas. Apenas certezas rasas. A liberdade de expressão não é importante porque todas as ideias são boas. Ela é importante porque sem ela não conseguimos separar as ideias ruins das boas. Sem confronto, não há refinamento. Sem erro, não há aprendizado. Sem risco, não há pensamento vivo. Eu percebo que muitos jovens querem pensar, mas não querem pagar o preço. E eu entendo. O preço é real. Ele envolve solidão, conflito e exposição. Mas a alternativa é pior. É viver com ideias que não são suas. Defender posições que você nunca examinou. Isso cobra um preço interno silencioso. A modernidade criou uma sociedade emocionalmente frágil, onde o desconforto virou intolerável. Qualquer ideia que cause tensão precisa ser eliminada. Mas pensar é desconfortável por natureza. Crescer dói. Questionar fere certezas. Não existe pensamento profundo sem algum nível de conflito. Quando o medo guia o discurso, a mediocridade se espalha. Ideias ousadas desaparecem. Perguntas difíceis somem. O debate se empobrece. E no lugar do pensamento, surge a repetição. A idiotização próspera em ambientes onde o risco intelectual é proibido. A censura moderna não precisa de leis duras, precisa apenas de aprovação social. Um olhar torto. Um silêncio estratégico. Um ataque coordenado. Isso é suficiente para moldar comportamentos. E quanto mais conectada a sociedade, mais eficiente esse controle se torna. Mas essa não é a última camada do problema. Existe algo ainda mais profundo, que define não apenas o que pode ser dito, mas o que pode ser conhecido. Um tipo de saber que se torna invisível, não porque é falso, mas porque é inconveniente. É sobre isso que eu vou falar na próxima parte. Se você sente que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o que, é porque você já tocou nesse limite invisível. Na próxima parte, eu vou te mostrar como o conhecimento proibido molda a mente moderna e por que ignorá-lo tem um custo alto demais. O conhecimento proibido não é aquilo que foi refutado, mas aquilo que foi evitado. Não é o erro que incomoda, é a possibilidade de desestabilizar certezas. Eu percebi isso quando notei quantos temas simplesmente somem dos debates sérios. Não aparecem em aulas, não aparecem em artigos populares, não aparecem nas conversas públicas. É como se nunca tivessem existido. E o silêncio em torno deles diz mais do que qualquer argumento. Esse tipo de conhecimento não é censurado oficialmente, ele é ignorado estrategicamente. Não se combate, não se refuta, não se discute. Apenas se finge que não existe. E quando alguém ousa trazê-lo à tona, a reação não é curiosidade, é desconfiança. Por que você está falando disso? O que você quer dizer com isso? Qual é a sua intenção oculta? Eu aprendi que, na modernidade, a pergunta errada é mais perigosa do que a resposta errada. Porque a resposta ainda pode ser corrigida. A pergunta abre caminhos. E caminhos levam a lugares que o consenso não controla. Por isso, certas perguntas são rotuladas como perigosas antes mesmo de serem feitas. O conhecimento proibido ameaça estruturas de poder simbólico. Ele questiona narrativas que sustentam status, carreiras e identidades. Não é sobre verdade, é sobre estabilidade. Quanto mais frágil a narrativa, mais agressiva a reação contra quem a questiona. O tabu nasce do medo, não da razão. Eu vejo jovens cheios de curiosidade sendo treinados a não olhar para certos lados. Eles aprendem rapidamente onde estão as linhas invisíveis. Aprendem o que não rende aprovação. Aprendem que existem temas que fecham portas. E assim, aos poucos, a curiosidade é substituída pela prudência estratégica. O problema é que a mente não foi feita para viver cercada de áreas proibidas. Quando você sabe que não pode pensar algo, essa ideia ganha poder. Ela vira fantasma, vira obsessão, ou vira medo. Em qualquer caso, o pensamento deixa de ser livre. Ele passa a girar em torno do que não pode tocar. O conhecimento proibido também cria uma elite moral do saber. Aqueles que sabem o que pode ser dito se sentem superiores. Guardiões do discurso aceitável. Eles não precisam argumentar, apenas apontar o limite. Aqui não se fala disso. Isso não se questiona. E pronto. O debate termina. Esse mecanismo é antigo, mas ganhou eficiência com a modernidade. Antes, o tabu vinha da religião ou do Estado. Hoje, ele vem do ambiente social, da reputação, do medo de exclusão. E isso é mais eficaz,
porque parece escolha individual, não imposição externa. Eu percebo que muitos evitam certos temas não por convicção, mas por cálculo. Não porque discordam, mas porque não vale a pena. O custo é alto demais. E quando o custo de pensar supera o custo de repetir, a repetição vence. Sempre vence. A educação formal raramente ensina a lidar com o conhecimento proibido. Pelo contrário, ela ensina a evitá-lo. Ensina a navegar dentro do aceitável. Ensina a citar as fontes certas. Ensina a não criar problemas. Forma especialistas em sobrevivência intelectual, não exploradores da verdade. O mais perigoso não é o erro, é a ausência de confronto. Ideias ruins só se fortalecem quando não são discutidas. O silêncio não elimina o falso, apenas o empurra para as sombras. E nas sombras, ele cresce sem crítica, sem limite, sem correção. Quando uma sociedade decide que certos assuntos não podem ser debatidos, ela está abrindo mão da própria maturidade. Está dizendo que não confia nos indivíduos. Que eles não são capazes de lidar com complexidade. Que precisam ser protegidos do pensamento. Isso é infantilização coletiva. O conhecimento proibido também revela algo incômodo sobre nós mesmos. Ele mostra que preferimos conforto à verdade. Que escolhemos narrativas que nos fazem sentir bem, não aquelas que nos fazem pensar. E isso não é imposto, é desejado. A idiotização começa quando a verdade se torna inconveniente. Eu não defendo que toda ideia proibida seja verdadeira. Muitas são erradas. Algumas são perigosas. Mas só descobrimos isso quando discutimos. Proibir o debate não protege a sociedade, apenas a torna intelectualmente frágil. Uma mente que nunca foi testada quebra no primeiro choque com a realidade. O medo do conhecimento proibido cria uma cultura de superficialidade. Tudo precisa ser simples, rápido e moralmente confortável. Não há espaço para ambiguidade. Não há paciência para análise profunda. O pensamento vira produto de consumo rápido, não processo de construção lenta. E quanto mais superficial o debate, mais fácil manipular. Quanto menos perguntas, mais controle. A idiotização em massa não precisa de mentira explícita, precisa apenas de silêncio estratégico. Precisa que certas coisas nunca sejam pensadas em voz alta. Eu vejo isso acontecer todos os dias, e o mais assustador é como se tornou normal. As pessoas se adaptaram. Aprenderam a viver com zonas proibidas na mente. Chamam isso de respeito, de empatia, de responsabilidade. Mas no fundo, é medo organizado. Se você sente que algo sempre falta nos debates públicos, é porque falta mesmo. Falta aquilo que não pode ser dito. Falta o desconforto. Falta a pergunta errada. Falta o risco. E sem isso, o pensamento se torna previsível, repetitivo e estéril. Mas ainda existe um elemento que fecha esse ciclo de forma quase perfeita. Um mecanismo que transforma medo, tabu e polarização em espetáculo permanente. Algo que pune em praça pública e educa pelo exemplo. É sobre isso que eu vou falar na próxima parte. Na próxima parte, eu vou entrar fundo na cultura do cancelamento e mostrar por que ela não corrige comportamentos, mas fabrica mentes obedientes. E se você acha que está imune a isso, é exatamente por aí que o problema começa. A cultura do cancelamento não nasce do desejo de justiça, ela nasce do prazer de punir. Eu sei que isso soa duro, mas observe com atenção e você vai perceber. O cancelamento raramente busca entender, quase nunca busca corrigir. Ele quer expor, humilhar e excluir. É um ritual público de purificação moral. E como todo ritual, ele educa pelo medo. Quando alguém é cancelado, a mensagem não é dirigida apenas a essa pessoa. Ela é dirigida a todos que estão assistindo. É um aviso silencioso, porém poderoso. Veja o que acontece com quem cruza a linha. Veja o preço de falar errado. Veja como o grupo reage. A função pedagógica do cancelamento é muito mais importante do que o alvo em si. Eu percebo que muitos defendem o cancelamento dizendo que é consequência. Mas consequência pressupõe proporcionalidade e reflexão. O cancelamento não mede, não pondera, não contextualiza. Ele reduz a pessoa a um recorte, uma fala, um erro, um momento, e transforma isso em identidade permanente. O mais assustador é como a empatia desaparece nesses momentos. Pessoas que pregam compaixão se tornam implacáveis. Pessoas que falam de humanidade agem como multidão em transe. Não há espaço para arrependimento, aprendizado ou mudança. O cancelado não pode evoluir, ele deve desaparecer.
A cultura do cancelamento cria um ambiente onde errar é imperdoável. E se errar é imperdoável, pensar se torna arriscado demais. Porque pensar envolve testar ideias, formular hipóteses imperfeitas, dizer coisas inacabadas. Nesse ambiente, só fala quem tem certeza absoluta. Ou quem acredita ter proteção suficiente. Eu vejo jovens aprendendo rapidamente que o silêncio é mais seguro do que a honestidade. Que repetir o discurso dominante é mais inteligente do que arriscar uma opinião própria. O cancelamento não precisa atingir todo mundo. Basta atingir alguns exemplos públicos para que o resto aprenda a lição. Existe algo profundamente autoritário nesse processo, mesmo quando ele se veste de boas intenções. Não há devido processo. Não há escuta real. Não há possibilidade de defesa. A acusação já vem com sentença embutida. E a multidão executa sem questionar. O cancelamento também cria um mercado de virtude. Quem cancela demonstra publicamente que está do lado certo. Que tem a moral correta. Que sabe quem deve ser punido. Isso gera status, curtidas, pertencimento. Punir vira forma de autopromoção moral. As redes sociais potencializam tudo isso. Elas transformam indignação em conteúdo, raiva em engajamento, linchamento em espetáculo. O algoritmo aprende rápido. Quanto mais destruição simbólica, mais visibilidade. E assim o cancelamento deixa de ser exceção e vira rotina. O problema é que ninguém está realmente seguro nesse ambiente. Hoje você cancela, amanhã pode ser cancelado. As regras mudam. Os limites se movem. O que era aceitável ontem pode ser crime moral amanhã. E como não há princípios claros, só resta o medo constante. Esse medo molda comportamentos. Pessoas passam a falar menos, pensar menos, arriscar menos. A criatividade diminui. A ousadia desaparece. O pensamento se retrai. E a idiotização avança, porque repetir é sempre mais seguro do que criar. Eu não nego que existam falas problemáticas e comportamentos condenáveis. Mas a resposta a isso não pode ser o silenciamento total. Uma sociedade que destrói quem erra não educa, apenas intimida. E a intimidação nunca produziu pensamento livre. O cancelamento também impede reconciliação. Ele congela as pessoas no pior momento de suas vidas. Não permite amadurecimento. Não permite mudança. Isso é profundamente desumano. E uma cultura desumana não forma mentes saudáveis, forma mentes defensivas. Quando todo erro vira escândalo, ninguém mais aprende em público. O aprendizado se torna clandestino. A conversa migra para espaços fechados. E o espaço público se empobrece. Só restam discursos seguros, previsíveis e vazios. A cultura do cancelamento ensina o jovem a se posicionar não pela verdade, mas pela sobrevivência. O critério deixa de ser o que é correto e passa a ser o que é seguro dizer. Isso corrói o caráter intelectual. Forma pessoas calculistas, não pensadores honestos. O mais irônico é que muitos canceladores acreditam estar lutando contra a opressão, mas acabam reproduzindo a lógica do autoritarismo. Trocam o poder institucional pelo poder da multidão. E a multidão raramente é sábia. Eu vejo nisso uma nova forma de controle social. Não precisa de censura estatal quando existe vigilância coletiva. Não precisa de polícia do pensamento quando cada cidadão se torna fiscal do outro. É eficiente, barato e difícil de combater. A longo prazo, o cancelamento não elimina ideias ruins, apenas fortalece a hipocrisia. As pessoas continuam pensando, mas fingem não pensar. Continuam discordando, mas em silêncio. Isso cria uma sociedade dupla. Uma pública, falsa e correta. Outra privada, tensa e reprimida. E tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que acontece com uma democracia onde o medo de falar supera o desejo de entender? Onde a punição substitui o debate? Onde o silêncio é recompensado e a coragem é castigada? Na próxima parte, eu vou mostrar como esse ambiente afeta diretamente os limites da democracia e por que a idiotização em massa não é um desvio do sistema, mas um sintoma claro de algo muito mais profundo. A democracia não morre com tanques nas ruas, ela morre quando as pessoas param de falar o que pensam. Eu aprendi isso observando sociedades que ainda mantêm eleições, instituições e discursos democráticos, mas onde o debate real desapareceu. Tudo funciona por fora, mas por dentro algo apodrece. A aparência de liberdade substitui a prática da liberdade. E quase ninguém percebe quando isso acontece. Uma democracia saudável precisa de conflito de ideias, não de consenso forçado.
Precisa de vozes dissonantes, não de unanimidade moral. Quando o medo de falar supera o desejo de compreender, o sistema entra em modo automático. As decisões continuam sendo tomadas, mas sem participação intelectual real. O cidadão vira espectador, não agente. Eu vejo que muitos jovens acreditam que democracia é apenas votar e seguir o fluxo. Mas democracia exige mais. Exige coragem para discordar. Exige disposição para ouvir o que incomoda. Exige maturidade para lidar com ideias que ferem nossas crenças. Sem isso, o processo vira ritual vazio. Quando o espaço público se torna hostil ao pensamento livre, a política se degrada rapidamente. Não se discute mais soluções, apenas intenções. Não se analisam consequências, apenas identidades. Quem fala é julgado antes do que fala. E assim a razão perde espaço para a emoção organizada. A idiotização em massa encontra aqui seu terreno ideal. Pessoas que não pensam profundamente são mais fáceis de mobilizar. Reagem a slogans, não a argumentos. Defendem narrativas, não princípios. E acreditam estar exercendo cidadania quando, na verdade, estão apenas reproduzindo discursos prontos. A democracia pressupõe que o indivíduo seja capaz de formar opiniões próprias. Mas o sistema educacional e cultural atual forma replicadores de opinião. Pessoas treinadas para reconhecer o discurso correto e rejeitar o incorreto sem reflexão. Isso não é cidadania, é adestramento simbólico. Eu percebo que o medo de errar politicamente gera uma política frágil. Ninguém propõe nada ousado. Ninguém arrisca soluções diferentes. Tudo precisa ser cuidadosamente embalado para não ofender sensibilidades. E problemas complexos não são resolvidos com ideias tímidas. Quando o debate desaparece, o poder se concentra. Poucos decidem o que pode ser dito. Poucos definem o que é aceitável. E muitos obedecem. Isso acontece mesmo sem ditadura formal. A concentração simbólica de poder é suficiente para limitar a liberdade real. A democracia também depende da capacidade de tolerar o erro. Ideias ruins precisam aparecer para serem refutadas. Se você elimina o erro à força, elimina também o aprendizado coletivo. A sociedade se torna intelectualmente imatura, incapaz de lidar com crises reais. Eu vejo um paradoxo cruel. Em nome da proteção da democracia, silencia-se o debate. Em nome da harmonia social, elimina-se o conflito. Mas sem conflito, a democracia se transforma em administração técnica de consensos artificiais. A idiotização política próspera quando as pessoas terceirizam o pensamento. Quando confiam cegamente em líderes, especialistas ou influenciadores. O diploma vira argumento de autoridade. A posição social vira prova de verdade. E o cidadão deixa de perguntar por quê. Eu não acredito que a maioria das pessoas queira ser manipulada. Mas acredito que muitas preferem a segurança de não pensar sozinhas. Pensar cansa. Pensar expõe. Pensar isola. E a modernidade oferece conforto em troca de obediência intelectual. Uma democracia sem pensamento crítico vira teatro. Discursos bem ensaiados. Indignações previsíveis. Debates encenados. Tudo parece intenso, mas nada muda de verdade. A participação vira espetáculo, não transformação. O jovem cresce acreditando que ser democrático é defender certas pautas, não questionar métodos. Aprende o que apoiar, não como analisar. Aprende a repetir palavra-chave, não a construir argumentos. E isso gera cidadãos frágeis, facilmente manipuláveis. Quando a idiotização se espalha, o debate público se infantiliza. Questões complexas são tratadas como histórias de mocinhos e vilões. Não há meio termo. Não há tragédia humana. Apenas narrativas simples para mentes cansadas. A democracia não exige que todos sejam gênios, mas exige que todos possam pensar livremente. Quando essa liberdade some, o sistema se sustenta apenas pela inércia. E sistemas mantidos pela inércia colapsam diante de crises reais. Eu acredito que o maior risco não é o autoritarismo declarado, mas o autoritarismo aceito. Aquele que se instala lentamente, com aplausos e boas intenções. Aquele que promete proteger, mas exige silêncio em troca. A idiotização em massa não destrói a democracia de uma vez. Ela a esvazia aos poucos. Torna o debate raso. Torna o cidadão passivo. Torna a liberdade um conceito abstrato, não uma prática cotidiana. Mas ainda há uma pergunta essencial que precisa ser feita. Por que tantas pessoas aceitam isso sem resistência?
Porque a obediência intelectual se tornou tão sedutora. O que a modernidade oferece em troca desse silêncio confortável? Na próxima parte, eu vou falar sobre o preço psicológico de pensar fora do consenso e por que tanta gente prefere a segurança da idiotização à solidão da lucidez. Pensar fora do consenso tem um preço psicológico que quase ninguém menciona. Eu descobri isso na prática, não nos livros. Questionar isola. Pensar diferente cria distância. Você começa a perceber que certas conversas ficam mais curtas, que alguns olhares mudam, que o silêncio aparece onde antes havia entusiasmo. A lucidez cobra pedágio emocional. O ser humano tem uma necessidade profunda de pertencimento. Nós queremos fazer parte, ser aceitos, reconhecidos. A modernidade entendeu isso muito bem e transformou o consenso em moeda social. Quem concorda recebe afeto. Quem discorda recebe suspeita. E o cérebro aprende rápido a evitar a dor da exclusão. Eu vejo jovens que até percebem as contradições do discurso dominante, mas preferem ignorá-las. Não por burrice, mas por autopreservação. Eles pensam, mas não até o fim. Param antes da conclusão. Porque sabem que a conclusão pode custar vínculos importantes. Pensar de verdade bagunça a identidade. Você deixa de se encaixar perfeitamente em rótulos prontos. Já não é totalmente de um lado nem do outro. E isso incomoda. As pessoas gostam de saber quem você é em poucas palavras. Quando você se torna complexo, você se torna difícil. A idiotização oferece alívio emocional. Ela simplifica o mundo. Reduz a ansiedade. Dá respostas rápidas para perguntas difíceis. Em troca, pede apenas lealdade. Não exige profundidade. Não exige solidão. É confortável, previsível e socialmente segura. Eu entendo por que tanta gente escolhe esse caminho. Ninguém quer ser o estranho da sala. Ninguém quer ser visto como problema. Ninguém quer carregar o peso de pensar sozinho quando todos parecem tão seguros em suas certezas coletivas. Existe também o medo de errar sozinho. Quando você pensa por conta própria, não tem grupo para dividir a culpa. Se errar, o erro é seu. Quando você repete o consenso, o erro é coletivo. E o coletivo sempre dilui a responsabilidade. A modernidade vende a ideia de que discordar é sinal de ego inflado. De que quem questiona quer se destacar. Mas muitas vezes é o contrário. Questionar cansa. Dá trabalho. Cria conflitos internos. Não é vaidade, é inquietação. Eu percebo que o preço da lucidez não é apenas externo, mas interno. Você passa a duvidar mais. A viver sem respostas prontas. A conviver com ambiguidades. Isso gera ansiedade. O pensamento profundo não oferece conforto, oferece complexidade. A idiotização, por outro lado, oferece descanso mental. Tudo já está decidido. Basta repetir. Basta apoiar. Basta atacar o inimigo certo. O mundo fica simples. Preto e branco. E isso é sedutor em tempos de excesso de informação e pressão constante. O jovem que começa a pensar fora do consenso muitas vezes se sente culpado. Como se estivesse traindo algo. Um grupo. Uma causa. Uma identidade. Essa culpa não nasce da razão, nasce do condicionamento social. Pensar foi associado a perigo moral. Com o tempo, muitos aprendem a criar uma vida dupla. Pensam uma coisa, dizem outra. Questionam em silêncio, concordam em público. Isso preserva relações, mas cobra um preço interno alto. A incoerência constante corrói a autoestima intelectual. Eu já vi pessoas brilhantes se tornarem cínicas. Não porque perderam a capacidade de pensar, mas porque desistiram de usá-la em público. Passaram a observar tudo com ironia distante. É uma forma de proteção. Mas também é uma forma de rendição. Pensar fora do consenso também exige coragem para perder status. Para abrir mão de aplausos fáceis. Para aceitar que nem todo mundo vai gostar de você. A modernidade valoriza a visibilidade. E a lucidez, muitas vezes, reduz o alcance social. O mais cruel é que esse processo não acontece de uma vez. Ele é gradual. Um comentário evitado. Uma opinião suavizada. Uma pergunta engolida. Quando você percebe, já está se moldando mais do que gostaria. E chama isso de adaptação. A idiotização não é apenas intelectual, é emocional. Ela oferece pertencimento, segurança e identidade. A lucidez oferece incerteza, solidão e responsabilidade.
Essa troca explica muita coisa sobre o estado atual do debate público. Eu não romantizo pensar sozinho. Não é nobre por si só. É difícil, desgastante e, às vezes, doloroso. Mas é a única forma de não viver como extensão mental de outra pessoa. A alternativa é confortável, mas vazia. Quando muita gente escolhe o conforto, o ambiente coletivo muda. O consenso se fortalece. A divergência some. E quem ainda pensa começa a parecer estranho, perigoso ou irrelevante. Esse é o estágio avançado da idiotização. Mas ainda existe um ponto decisivo nessa história. Um momento em que o indivíduo pode escolher continuar se adaptando ou começar a resistir. Não com gritos, mas com clareza interna. É sobre essa possibilidade que eu vou falar na próxima parte. Na próxima parte, eu vou mostrar por que resistir à idiotização não exige genialidade, mas honestidade intelectual. E como pequenos atos de pensamento já são suficientes para romper esse ciclo silencioso. Resistir à idiotização não começa com grandes discursos, começa com pequenas escolhas internas. Eu percebi que ninguém acorda um dia totalmente livre, isso é um processo lento. Primeiro você decide não mentir para si mesmo. Decide admitir quando não sabe. Decide não repetir algo só porque soa bonito ou popular. Parece pouco, mas isso já quebra a engrenagem. A honestidade intelectual é mais rara do que inteligência. Ela exige reconhecer limites, falhas e contradições próprias. Não é confortável. Não rende aplausos imediatos. Mas é o único solo onde o pensamento real cresce. Sem isso, todo conhecimento vira performance. Eu aprendi que pensar não é chegar rápido a conclusões, é sustentar perguntas por mais tempo. Em um mundo obcecado por respostas rápidas, quem sustenta dúvida parece fraco. Mas a dúvida honesta é sinal de maturidade, não de ignorância. Resistir também significa desacelerar. Não reagir a tudo. Não comentar tudo. Não transformar cada assunto em posicionamento público. A idiotização próspera na pressa. O pensamento precisa de silêncio, tempo e distância emocional. Uma das formas mais simples de resistência é ouvir o que você discorda sem ódio. Não para concordar, mas para compreender. A maioria das pessoas ataca antes de entender. Isso não é força, é fragilidade emocional travestida de convicção. Eu não confundo resistência com rebeldia vazia. Ser do contra por esporte é apenas outra forma de obediência, só que invertida. Resistir é pensar com critério, não com raiva. É questionar inclusive aquilo que te beneficia emocionalmente. Pensar fora do consenso não exige que você se torne um pária social. Exige apenas que você não venda sua consciência em troca de aprovação. Você pode escolher quando falar e quando calar, mas não pode escolher fingir que acredita no que não acredita. A idiotização se alimenta de certezas absolutas. A resistência se alimenta de nuance. Onde todo mundo grita, quem fala baixo chama atenção. Onde tudo é simples, quem complexifica incomoda. E incomodar é parte do processo. Eu vejo jovens achando que precisam ter opinião formada sobre tudo. Isso é uma armadilha. Não ter opinião ainda é sinal de honestidade. É melhor admitir ignorância do que repetir uma mentira sofisticada. Resistir também é estudar de verdade. Não apenas consumir resumos, slogans e opiniões prontas. Ler fontes diversas. Confrontar ideias opostas. Permitir que o pensamento seja desafiado. Isso dói no ego, mas fortalece a mente. A educação formal raramente incentiva isso, mas o indivíduo pode escolher. Pode usar o conhecimento como ferramenta de libertação ou como armadura ideológica. A diferença está na intenção, não no diploma. Eu aprendi que pensar exige responsabilidade. Quando você abandona o consenso, não pode mais terceirizar culpa. Precisa assumir as consequências das suas ideias. Isso assusta, mas também amadurece. Resistir não significa falar tudo o que pensa, significa pensar tudo o que fala. Significa não usar palavras que você não entende. Não defender ideias que você não examinou. Não atacar pessoas para fugir de argumentos. A idiotização transforma o debate em guerra moral. A resistência transforma o debate em investigação. Não se trata de vencer o outro, mas de entender o problema. Isso muda completamente a postura. Eu não acredito em despertar coletivo instantâneo. A maioria sempre vai preferir o conforto. Mas isso não torna a resistência inútil. Bastam alguns indivíduos lúcidos para manter o pensamento vivo em uma sociedade. A história mostra que ideias profundas quase nunca surgem da maioria.
Elas surgem de minorias inquietas, desconfortáveis e persistentes. Pessoas que suportaram o peso de pensar quando era mais fácil repetir. Resistir à idiotização também é aceitar que você pode estar errado. E estar disposto a mudar. A flexibilidade intelectual é sinal de força, não de fraqueza. Só mentes rígidas precisam fingir certeza o tempo todo. Quando você começa a pensar com honestidade, algo muda. O mundo fica mais complexo, mas também mais real. Você perde algumas ilusões, mas ganha autonomia. E autonomia é uma forma silenciosa de liberdade. Ainda assim, essa resistência não acontece sem tensão. Ela gera conflito interno e externo. E é justamente nesse ponto que muitos desistem. Por isso, na próxima parte, eu vou falar sobre como sustentar essa lucidez sem se destruir emocionalmente. Se pensar é um ato de coragem, aprender a suportar as consequências é um ato de maturidade. E é sobre esse equilíbrio difícil que eu vou falar na próxima parte. Sustentar a lucidez sem se destruir emocionalmente é um dos maiores desafios do nosso tempo. Eu precisei aprender que pensar não significa viver em guerra constante. Não é preciso reagir a tudo, nem corrigir todo erro que aparece diante de você. A maturidade intelectual também envolve saber preservar energia. Nem todo silêncio é covardia, às vezes é estratégia. Eu percebi que muitos se perdem porque confundem clareza com agressividade. Acham que pensar exige confronto permanente. Mas o pensamento profundo não grita, ele observa. Ele escolhe batalhas. Ele entende que nem todo espaço é fértil para o diálogo. Forçar debate onde só existe hostilidade é desperdiçar lucidez. A lucidez saudável exige limites emocionais. Você não pode permitir que cada absurdo consuma sua atenção. A idiotização em massa é barulhenta, provocativa e constante. Se você tenta responder a tudo, se esgota. Pensar também é saber quando se afastar para não adoecer. Eu aprendi que não devo esperar validação de quem não está disposto a ouvir. Muitas frustrações vêm dessa expectativa irreal. Você explica, argumenta, mostra dados, e nada muda. Não porque você está errado, mas porque o outro não quer pensar. Aceitar isso é libertador. Sustentar a lucidez também significa construir espaços seguros para pensar. Pessoas com quem você pode errar sem ser destruído. Conversas honestas, sem espetáculo. Pequenos círculos de confiança onde a complexidade é bem-vinda. O pensamento não sobrevive sozinho por muito tempo. A modernidade empurra tudo para o palco público, mas nem todo pensamento precisa ser público. Algumas ideias precisam amadurecer no silêncio. Outras precisam ser testadas em ambientes protegidos. Exposição constante enfraquece o pensamento nascente. Eu percebo que muitos se tornam amargos porque tentam salvar todo mundo. Isso é impossível. Nem todos querem ser salvos da idiotização. Alguns estão confortáveis nela. E tentar arrancar alguém desse conforto à força só gera ressentimento. A lucidez exige humildade. Você não é o dono da verdade. Você está em processo. Quando essa humildade some, a lucidez vira arrogância. E a arrogância afasta aliados, cria inimigos desnecessários e isola ainda mais. Pensar fora do consenso não deve virar identidade rígida. Se você se define apenas pela oposição, cai em outra armadilha. A oposição automática é tão vazia quanto a obediência automática. O critério precisa ser a honestidade, não a contrariedade. Eu aprendi a diferenciar solidão de isolamento. A solidão é estar bem consigo mesmo quando pensa diferente. O isolamento é se fechar por ressentimento. A lucidez saudável aceita momentos de solidão, mas busca conexão onde há abertura real. Cuidar da saúde mental também é parte da resistência. Dormir bem. Desconectar. Viver experiências que não giram em torno de debates ideológicos. A mente precisa de descanso para não endurecer. A idiotização se alimenta de tensão constante. Tudo é urgente, tudo é crise, tudo é escândalo. Sair desse ritmo já é um ato de resistência. Quem desacelera pensa melhor. Quem pensa melhor sofre menos manipulação. Sustentar a lucidez não significa perder a empatia. Pelo contrário. Significa entender por que as pessoas escolhem não pensar. Medo, cansaço, necessidade de pertencimento. Isso não justifica tudo, mas explica muito. Quando você entende isso, deixa de odiar e passa a observar. O ódio emburrece. A observação esclarece. A lucidez cresce quando você substitui a raiva pela compreensão crítica.
Eu percebi que a maior proteção contra a idiotização não é vencer debates, mas manter a integridade interna. Saber quem você é intelectualmente, mesmo quando ninguém aplaude. Isso dá uma estabilidade que o consenso nunca oferece. O pensamento profundo não traz paz constante, mas traz coerência. E coerência reduz o conflito interno. Você pode até ser questionado externamente, mas não se sente traindo a si mesmo. A longo prazo, essa postura cria respeito silencioso. Nem sempre admiração, mas respeito. As pessoas sabem que você não fala por impulso, que não repete por conveniência. E isso tem valor, mesmo em tempos barulhentos. Ainda assim, tudo isso nos leva a uma questão final, talvez a mais importante. Para onde esse caminho leva? O que acontece se a idiotização continuar avançando sem resistência significativa? Na última parte, eu vou fechar esse ciclo falando sobre o futuro da liberdade de pensamento e sobre a escolha que cada um de nós é obrigado a fazer, mesmo que finja que não. Se você chegou até aqui, já percebeu que pensar não é um luxo intelectual. É uma necessidade existencial. E é com essa escolha incômoda que eu vou encerrar na próxima parte. O futuro da liberdade de pensamento não será decidido por grandes eventos, mas por pequenas concessões diárias. Cada vez que alguém deixa de pensar para se encaixar, algo se perde. Cada vez que o consenso é aceito sem exame, a idiotização avança um pouco mais. Não há um colapso repentino, há um desgaste silencioso. Eu não acredito em um cenário apocalíptico imediato, mas acredito em um empobrecimento progressivo. Menos perguntas profundas. Menos debates honestos. Menos coragem intelectual. A sociedade continua funcionando, mas cada vez mais rasa. E quando surgem problemas complexos, ninguém sabe mais como lidar com eles. A liberdade de pensamento não desaparece de uma vez, ela é trocada por conforto. Troca-se o risco de errar pela segurança de repetir. Troca-se a dúvida pela certeza coletiva. E essa troca parece razoável no curto prazo, mas cobra um preço alto no longo prazo. Eu percebo que muitos acreditam que sempre haverá alguém pensando por eles. Um especialista, um líder, um influenciador. Mas quando o pensamento é terceirizado, a responsabilidade também é. E uma sociedade que terceiriza a responsabilidade se torna infantilizada. A idiotização em massa não cria apenas pessoas desinformadas, cria pessoas incapazes de lidar com frustração, complexidade e contradição. Tudo precisa ser simples, imediato e emocionalmente confortável. E a realidade não funciona assim. O futuro pertence a quem ainda consegue sustentar perguntas difíceis sem desmoronar emocionalmente. A quem aceita não saber. A quem suporta discordar sem odiar. Isso não é elitismo intelectual, é maturidade humana básica. Eu não espero que todos escolham pensar. A maioria nunca escolheu. Mas isso não torna a escolha irrelevante. Cada indivíduo lúcido mantém viva a possibilidade de um debate real. Cada mente honesta é um pequeno foco de resistência. A modernidade vai continuar produzindo diplomas, títulos e certificações. Mas isso não garante sabedoria. A sabedoria nasce da coragem de pensar quando pensar tem custo. E esse custo, cada vez mais, é social. O grande risco não é que existam idiotas com diploma. Isso sempre existiu. O risco é normalizar isso. É tratar a repetição como virtude. É confundir obediência com inteligência. Quando isso se consolida, o pensamento vira exceção. Eu não te ofereço respostas finais, porque respostas finais são o combustível da idiotização. Eu te ofereço um convite permanente à reflexão. Um convite desconfortável, mas necessário. Pensar vai te afastar de algumas certezas, mas vai te aproximar de você mesmo. Vai te custar aplausos fáceis, mas vai te dar coerência interna. E coerência é algo raro em tempos de performance constante. A escolha não é entre estar certo ou errado, é entre pensar ou repetir. Entre assumir o risco da liberdade ou aceitar o conforto da obediência intelectual. Essa escolha acontece todos os dias, mesmo quando você finge que não está escolhendo. A democracia, a educação e o futuro do debate público dependem menos de instituições e mais de indivíduos dispostos a pensar com honestidade. Sistemas não pensam. Pessoas pensam. Eu acredito que ainda há espaço para o pensamento livre, mas ele não será entregue pronto. Ele precisa ser conquistado, protegido e sustentado. Não com gritos, mas com clareza. Se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda resiste. Ainda desconfia de respostas fáceis. Ainda sente que repetir não basta. Isso já te coloca fora da média.
Não transforme isso em arrogância. Transforme em responsabilidade. Pensar não te torna melhor que os outros, apenas te torna mais responsável pelo que você defende. A idiotização em massa só vence quando ninguém mais questiona. Enquanto existir alguém disposto a perguntar por quê, o jogo não está perdido. O pensamento livre não precisa ser maioria, ele só precisa existir. E existir com coragem suficiente para não se calar completamente. No fim, a pergunta não é por que a modernidade produz tantos idiotas com diploma. A pergunta é por que tantos aceitam isso sem desconforto. E a resposta, talvez, comece agora, na próxima vez que você sentir medo de pensar e decidir, mesmo assim, continuar.